Olá, meus irmãos. Hoje eu vou falar de um tema relacionado aos líderes religiosos, os quais vocês que estão aí nesses temas religiosos, buscando, deixando eles liderarem a sua vida e fazendo os filhos do inferno duas vezes, com mentiras, enganações e no fim das contas vem atando fardos pesados nas costas de todos vocês se vocês nem se deram conta. Mas aqui não das minhas palavras, mas de quem tem autoridade para isso, eu digo aqui nesse momento e vou mostrar, compartilhar com vocês aqui, esse alguém que está acima de todos, que nada mais é que o nosso irmão mais velho, o Messias. Ele tem toda a autoridade para isso e foi isso que ele nos ensinou, até porque ele é o verdadeiro e único, entenda bem, único pastor. Não tem mais nenhuma além dele. E eu vou provar isso para vocês agora, que ainda não se deram conta. E dentro das escrituras, e eu vou deixar aqui para vocês lerem, pesquisarem na Bíblia de vocês e verem que o próprio Messias ensinou, tá? Vamos lá, eu quero falar para vocês uma passagem em João 10, a partir do versículo 1, que o próprio Messias ele enfatizou sobre isso. O que são os líderes religiosos, e a gente vai analisar isso agora. Diz o seguinte: o Messias disse, numa parábola: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Olha bem a palavra que ele falou. Ladrão. Lembrando que ele é a porta. O Messias é a porta. Para se encontrar salvação é só por meio do Filho primogênito do nosso Pai. Ele é a porta. Sem ele, nós não encontramos a salvação. Ele é o único. Veja bem, se os líderes religiosos eles falam de Jesus, que é a besta, então aí já está a mentira. Estão fazendo vocês adorarem nada mais que o anjo caído Azazel, mais conhecido como a besta de Apocalipse, 666. Mas, vamos lá, vamos continuar aqui, justamente o que o Messias havia dito sobre ele, esses líderes religiosos, sem exceção. Vamos lá. Ele diz o seguinte: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem as suas. As ovelhas, nem todos são ovelhas. Vamos lá? Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, olha que ele está colocando observar, que lhe pertencem, nem todas são. Inclusive, boa parte de vocês estão sendo enganados, achando que estão ali vivendo uma vida plena, ligada ao nosso Pai, ao nosso Messias. Não se enganem mais. Para ser ovelha, tem que praticar a verdadeira vontade do nosso Pai e os ensinamentos do Messias. Ele diz o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas a seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Nós que estamos na luz, estamos no caminho da verdade, que por sinal são poucos em vista do que o mundo em si anda seguindo, que não provém do Pai, a gente consegue reconhecer a voz dele. Então, se você ainda não está reconhecendo a voz do Messias, tem alguma coisa estranha aí. Vocês precisam acordar para isso, se atentar a isso. Vamos continuar aqui. Ele diz o seguinte: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Nós não seguimos estranhos. Quem são os estranhos? Líderes religiosos. Nada sabem. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Messias lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Olha o que acontece aqui. E é o que está acontecendo. Essa parábola, até os dias de hoje, tem muita gente que não está compreendendo os ensinamentos do Messias.
Ele é a porta. Ele é o único caminho. Não tem outra além dele. Mas ainda estão buscando Jesus em templos religiosos. Não importa a religião. Estão buscando alguém que não pode fazer nada por nenhum de vocês. Então, eu me refiro mais a vocês que estão no sistema religioso para se atentarem a isso. Para não continuarem aprisionados nesse engano, nessa mentira. De verdadeiramente vocês se desprendam e encontrem a verdadeira vida, que só pode ser por meio do Messias. Aqui ele continua dizendo o seguinte: a gente vai para a segunda parte aqui. Ele diz: Messias, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele é a porta. Nenhum líder religioso é a porta. Eles não podem salvar ninguém. E eles nada entendem. Ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Observem essa passagem. Vocês podem observar aqui que ele diz o seguinte: todos que vieram antes de mim. Por que ele disse aqui, vieram antes de mim? Simples. Lembre-se que o Messias ainda está por vir a fazer a segunda vinda dele aqui. E isso só vai ser feito depois dos 1335 dias que as pessoas que vão ficar aqui na tribulação, que não vão para o monte, consequentemente eles vão ficar aqui esses 1335 dias e vão. Depois desse período é onde o Messias faz a segunda vinda dele aqui. Então, quem está vindo aí antes dele é ladrão e salteador. Então tem muita gente sendo enganada. E vocês precisam entender isso definitivamente, porque não tem outro argumento para isso. Para não entender. Só não vai entender se não se colocar como ovelha de verdade e ouvir a voz do verdadeiro pastor e único, é o Messias. Porque ele deixou bem claro, vou frisar de novo aqui: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. O Messias não veio ainda. Ele está para vir ainda e não está longe. Então quem está vindo antes dele para se intitular pastor, missionário, bispo, qualquer título de líder religioso, é ladrão e salteador. E por que ladrão e salteador? Eu não vou entrar nesse tema agora, eu vou deixar para um próximo vídeo, mas eu vou resumir aqui para dar sentido por que ele fala isso. Ladrão e salteador. Porque o Messias, o nosso Pai, não precisa de dízimo, de oferta. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Dando continuidade ao que ele diz: eu sou a porta, ele enfatiza de novo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Veja bem, só ele é a porta, como eu falei. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham com abundância. O sistema religioso ele tem costume de pegar essa passagem e falar que Jesus, não o Messias, veio para dar vida e vida com abundância. O nosso Messias aqui ele está se referindo a coisas espirituais, lá do reino dos céus. Não tem nada a ver com dinheiro, casa, carro, bens. Não tem nada a ver com isso que a religião põe, porque a religião só fala prega só sobre dinheiro, prega só sobre coisas materiais, não fala de coisas espirituais. Então observe bem, para ver onde tem o engano aí, tá? E ele diz de novo: eu sou o bom pastor. Olha aqui que ele fala: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto: qual líder religioso dá vida pelas ovelhas? Nenhum dá. Observe. Se atentem a isso, pessoal. E ele diz mais: o mercenário, bom, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Mercenário é só para arrancar de vocês ali, ó. Todo o dinheiro que vocês têm para ficar criando mais templos, que também nosso Pai, o nosso Messias, ele é totalmente contra, que eles não habitam
em templos feitos por mão de homem. Tá? Simplesmente quando vê a pessoa passando por uma dificuldade, ela foge ou alguma situação. E fala qual pastor que dá a vida. De líder religioso. Nenhum. Só o Messias ele dá a vida. É o único. A gente vai aqui para uma terceira parte agora, para concluir. Que ele diz o seguinte: então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Me diga, qual líder religioso tem cuidado com as ovelhas? São vocês que estão no sistema religioso? Eles estão te ajudando? De repente você que está passando alguma necessidade, estão te ajudando com alguma coisa? Te levando o que vestir, o que comer? Ajudando com moradia, fazendo alguma coisa? Não estão. Observem bem, eles não vão fazer isso. Muito pelo contrário, eles vão arrancar de vocês. Que é o que já vem essa prática há muitos anos. Esses falsos pastores e líderes religiosos, filhos do diabo. Ele diz o seguinte, Messias: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Se você é ovelha, mesmo que você esteja no sistema religioso, mas anda desconfiado das coisas, que eu sei que tem muitos irmãos que já estão caindo a ficha aí. Falta pouco para se desprender. Sai definitivamente, porque realmente vocês estão num caminho que não era para estar. E só vai levar à perdição. Aí o Messias ele fala assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um ó. Olha essa parte aqui. Haverá um rebanho. Ele não está falando, o Messias não está falando vários rebanhos. É um rebanho de ovelhas. E ele reforça. E um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Entendendo aqui essa frase curta dele, não tem nenhuma religião que provém do Pai. Não tem vários rebanhos ali. Esse grupo de pessoas ali que ficam fazendo juntamento solene, o Pai detesta. Isso não provém do Pai. E só um pastor. Pois não, todos são líderes religiosos que não nada entendem, nada sabem, pregam mentiras, falam absurdos, atam fardos pesados. Isso aí já é coisa antiga, desde os fariseus lá atrás da época do Messias, quando ele esteve aqui a primeira vez. E ele fala assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para assumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Bom, agora, para a gente finalizar, eu vou voltar lá no Antigo Testamento para vocês verem que o próprio Pai fala sobre os líderes religiosos. Há uma passagem, meus irmãos, lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, no que diz no capítulo 56, versículo 10, diz assim, ali em diante, diz o seguinte: o nosso Pai disse, de forma bem clara aqui, os seus atalaias são cegos, nada sabem, são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, ó. Pastores que nada compreendem. Ele diz mais: e todos se tornam para o seu próprio caminho. Que eles vêm fazendo cada um do seu jeito, né? Na sua modinha de religião. E ensinando um monte de mentira. E o pai ainda fala assim: e todos se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, são gananciosos. E aqui é onde ele já diz tudo. Todos sem exceção, ou seja, cada um para sua ganância, todos sem exceção. Todos sem exceção.
são pastores que nada compreendem. Então, quando ele fala sem exceção, é sem exceção. É indiscutivelmente. Eu não sei por que ainda tem gente, sabe, pessoal? Eu não entendo, meus irmãos, porque ainda tem gente que ainda não entende essa parte que o nosso Pai deixa tão claro. É indiscutível isso. Ele deixou bem claro, todos sem exceção, não tem pastor nenhum a não ser o Messias. O Messias já havia dito que ele é o único, só tem um rebanho. E ainda vou mais a fundo. Nós somos a igreja, não é o templo de pedra. Nós, a nossa pessoa, aqui, ó, tá aqui, ó. O nosso espírito se comunicando com o espírito do Pai. Mas enfim, o recado é esse que eu queria deixar. Não tem pastor além do Messias. Ele é o único, só tem um rebanho, que são as ovelhas que escutam ele e o Pai. E todos os outros pastores são mercenários, são salteadores, são ladrões, nada sabem, são gananciosos. Todos, sem exceção, que o nosso Pai diz, são pastores que nada sabem. Saiam das religiões, meus irmãos. Prestem atenção nessas passagens. Está tão claro. Saiam definitivamente dessas religiões que só estão fazendo vocês filhos do inferno e, consequentemente, vão fazer para vocês perderem a salvação. Lembre-se que está bem próximo. As profecias se cumprirem. Aproveitem enquanto é tempo para se achar o Messias. Um abraço e até a próxima. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.